Bom bom dia, excelente sexta-feira. Hoje, dia de live, dando sequência na minha série de lives que eu estou fazendo com os meus convidados, meus queridos convidados. Já agradecendo todos que têm aceitado o meu convite para falar sobre espiritualidade, como isso é na vida de cada um, como aconteceu, quando foi essa consciência. Bom dia, Alcina, um beijo. Obrigada por estar aqui participando da live. Hoje eu vou receber uma convidada muito especial e dando bom dia também para todos que estão entrando, né? Dá um tempinho aqui para o pessoal ir entrando. Bom dia, Rafael de Curitiba. Eu estou dando um tempo aqui para receber o convite aqui da Selma para ela participar. Olha aí, a Selma já está entrando para a gente começar a nossa live e conhecer um pouco mais da Selma, uma pessoa que eu a conheço pelo Instagram, mas eu senti no meu coração em convidá-la e ela aceitou e eu fiquei muito feliz com esse convite. Tenho certeza que a história dela é linda. Eu a conheci porque eu participei de uma escola, né? A Escola do Alquimista, que eu fiz, me formei, e ela é professora de um módulo dentro dessa escola. Desde então eu gostei tanto da Selma que eu já estou aceitando aqui, que eu comecei a seguir no Instagram. O Instagram dela é espiritualidade.para.iniciante. É o Instagram da Selma. Então ela já está entrando. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, Selma. Que alegria ter você aqui. Quero assim, iniciar agradecendo o seu aceite para estar aqui dividindo a sua história. E quero dizer que quando eu te conheci, assim, tudo por online, né? Mas eu já senti a sua alegria. Você é uma pessoa que vibra muito positivo, você dava aquelas aulas com tanta alegria no teu coração que eu me conectei com você naquele dia. Então, quero te agradecer e quero te conhecer e que você conte, então, para nós como foi a sua história, quando foi o seu despertar da consciência, para viver a espiritualidade. E se apresente, né? Porque algumas pessoas do meu Instagram podem não te conhecer e aí elas já vão ficar te conhecendo também. Claro, gratidão, viu, pelo convite. A gente não pode desperdiçar a oportunidade de levar a nossa história, né? De levar um pouquinho dessa inspiração. Então, por isso, eu não hesitei em aceitar o teu convite. Então, agradeço o convite. Parabéns por esse trabalho, né? Que a gente faz, né? Esse trabalho de levar mais consciência, né? De estar aqui, colocando a nossa cara aqui no vídeo, para levar a consciência das pessoas, né? Isso é maravilhoso. Então, agradeço o convite e parabéns, viu, por essa atitude sua. É muito bom. Obrigada. E olha, assim, você falando, né, da alegria e tal, é uma das marcas, assim, marca registrada, que as minhas flamingas é o nome que eu... Tem até um flaminguinho aqui, ó. Dos teus seguidores. Minhas flamingas são as seguidoras, porque o Flamingo, depois eu vou contar como é que surgiu esse nome, o Flamingo, né? Mas o Flamingo, ele tem um significado espiritual do nosso ser se iluminando. E esse trabalho que a gente faz, né, é de levar essa consciência e essa iluminação. Às vezes a gente pensa que a iluminação é algo distante, né? É só para algumas pessoas, é só para grandes mestres que se iluminaram. Mas, na verdade, nós todos estamos aqui para nos iluminarmos. Cada um no seu nível, né? Aos pouquinhos. A gente ainda está bem distante de ser um grande mestre iluminado, mas no nosso tempo, do nosso jeito, no nosso passo, nós estamos nos iluminando. Então, o Flamingo
tem essa simbologia. Então, por isso que Que eu chamo lindo! de Muito flamingo. linda essa simbologia. Parabéns. Mas, obrigada. Mas aí essas minhas flamingas, né, elas falam que a minha marca registrada é a naturalidade, que é até um dos pilares também que eu considero dentro da espiritualidade, né, que a gente veio aqui para ser a gente. E as redes sociais, às vezes, faz com que a gente tenha um monte de obrigatoriedade, né, de ter que fazer assim, o assado, e você tem que parecer isso ou aquilo. E eu não consigo, sabe? A minha marca é essa naturalidade, eu vou e faço do meu jeitinho, né? Sendo eu mesma. E é tão fácil ser a gente, né? Mas só esse adendo aí dessa Mas naturalidade. é Mas exatamente isso, né? Eu acho que essa autenticidade faz parte do caminho até da espiritualidade, porque quanto mais a gente vai entendendo que a gente está para desenvolver a nossa consciência e ser quem somos é isso, né? Sair um com pouco certeza. do que esperam da gente, o que deve ser, e sim viver, porque cada um vai ter o seu jeito, o seu recado, a sua maneira de viver, e tá tudo certo. Eu acho que é isso que complementa. É verdade. E a gente vai assim se conectando, né, com as pessoas. Mas para quem não me conhece, né, eu sou a Selma. Eu estou aqui no interior de Minas Gerais. Você está em Rondônia, é isso, né? Eu estou em Vilhena, Rondônia. Ah, tá. Eu estou aqui no interior de Minas, numa cidade que se chama Alfenas, bem aqui no interior do interior mesmo. Mas Brasil é lindo, né? E Minas também é muito bonito. E Com certeza. tenho a minha paixão por Minas. E assim, olha, eu nasci numa família tipo católica, aquela tradicional mesmo, né? E hoje em dia, né, às vezes eu penso, falo assim, eu conheço algumas pessoas e a pessoa fala assim, olha, minha mãe era reikiana, a minha mãe era teta healer, minha mãe era professora de yoga. Então, tem pessoas, né, que já nascem nesse berço, né, já compreendendo o mundo numa outra visão, já tendo essa visão mais, né, de corpo, né, que nós não somos só um corpo, essa visão já da energia, né. Então, tem gente que já nasce assim, né? Aí parece que já tá um passo já Já está adiantado. mais fácil. É, mas eu não. Tipo, eu não nasci nessa família, né? Mas amo a minha família. Mas nasci numa família tradicional, né? Católica, aquela coisa também assim, meio morna, não era nada assim, aquele fervor, sabe? E ali fui crescendo e sem muito pensar, sabe, na espiritualidade, sem muito pensar nisso, ia naqueles tradicionais rituais ali para, né, cumprir uma tabela, mas nunca nada assim, tipo, que me tocasse assim. E aí entrei de cara, né, na Matrix, né? Vamos trabalhar, tem que trabalhar, tem que fazer uma faculdade. Então aí fui escolher a faculdade, aí fiz administração de empresas e mergulhei naquele negócio de trabalhar, só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar. Mas aí, por volta dos 30, né, que é quando começa geralmente, né, o despertar da maioria das pessoas, as que eu acompanho, tudo é por volta dos 30, sempre, né, por volta dos 30. E então, por volta dos 30, eu comecei com aquele incômodo. E o ponto, assim, inicial foi o questionamento. Então, é uma das coisas até que eu falo, que eu ensino a questionar. A gente precisa aprender a questionar. Porque a gente vai aceitando tudo, né? Conforme vamos ensinando, a gente vai aceitando esse inconsciente coletivo e não questiona nada. Inclusive, eu acredito assim, olha, que ninguém, não foi uma pessoa específica que me ensinou sobre as coisas de espiritualidade, sobre Deus ou sobre a vida. Eu até estava pensando nisso. Quem que foi que me ensinou? E não tem uma pessoa específica, sabe? Eu acho que está tão incrustado no inconsciente coletivo que não precisa nem de ninguém nos ensinar. Parece que assim, parece que a gente já pega isso no ar, né? Acho que a gente já capta essa energia. E aí você começa a viver essa vida mecânica, automática, de só trabalho, achar que é só aqui matéria, que tudo é olho por olho, dente por dente, né? E eu preciso vencer o outro. Então ninguém me ensinou certas coisas, mas eu aprendi, sabe? Não sei de onde, mas eu aprendi. E aí eu comecei a questionar. Então tudo começou com o questionamento de assim, será que existe só isso aqui? Será que aqui no ar, será que está vazio mesmo? Será que de todas as religiões do mundo, somente as religiões cristãs têm essa salvação? Será que só as cristãs estão certas?
Porque eu captei essa informação, assim, de algum lugar, sabe? No ar. Eu captei essa informação de que só uma ou outra religião era que estava certa. E eu comecei a questionar, falei, mas não pode ser, gente. Como que pode? Então, nós demos muita sorte de nascer aqui no Ocidente e de ser de uma religião cristã. Puxa, que sorte que eu dei. E os outros, então, coitados, né? Aí eu comecei a fazer esses questionamentos. E aí foi onde eu comecei a me despertar, a estudar, sabe? Ver que não era só isso. E aí esses estudos, né? Depois que a gente é picado pelo mosquitinho da espiritualidade. Qual foi o teu primeiro estudo, assim, que foi te abrindo? Você começou por qual estudo? Na verdade, eu comecei pelo coach. Eu estava trabalhando, né, na área administrativa, porque aí mergulhei no trabalho, né? Fui trabalhar na área administrativa, financeira, então bastante, né, racional, ali muito essa coisa do número, né? E aí eu, por volta dos 30, fiquei insatisfeita e fui buscar algo. E aí estava no auge do coach, sabe? E fui então procurar um profissional de coach que me ajudou muito, muito. Tem gente que até fala um pouco mal, né, do coach, mas olha, o meu início de tudo foi com o coach. Porque eu me despertei com o coach, eu consegui mudar de emprego, eu consegui me valorizar através do coach. Então, principal pontapé para mim foi através do coach. Aí eu fiz um processo de coach, consegui sair do emprego, descobri o meu valor. Eu não me valorizava, sabe? Esse é um outro ponto. Eu achava que eu era toda errada. Porque nesse mundo, né, empresarial, ou até mesmo no dia a dia, de maneira geral, a gente tende a se diminuir, porque a gente não se encaixa naquilo. Então, você vai ali seguindo uma matrix, você vai ali só ali trabalhando, só querendo se encaixar, e você não se encaixa, porque aquilo ali não é a sua naturalidade, e aquele trabalho lá não era a minha naturalidade. E eu queria me encaixar, e eu não conseguia me encaixar, então eu achava que eu era, assim, a titica da galinha. E aí, com esse processo, né, com esse despertar meu, eu comecei a me valorizar. Falei, poxa, não é que eu sou errada. Eu só estou no lugar errado. E as minhas características natas, elas têm valor. Então, essa foi uma descoberta também, assim, do século, sabe? Quando eu descobri que as minhas características, elas tinham valor, eu comecei a me valorizar. Porque até então, né, eu tinha que me moldar para caber. E aí, a partir daí, não. A partir daí, eu fui encontrar o lugar que era perfeito para mim. Então, eu tenho esse meu jeito, sabe? Calmo, alegre, amoroso. E aí, você imagina, né? Trabalhando numa empresa, na área financeira. Esse jeito não é valorizado. Eu tinha que ser mais, né, firme, mais grossa. E aí, quando eu descobri que eu podia ser natural, que eu podia ser amorosa, que existia um trabalho onde eu podia agir dessa forma, foi a grande descoberta, né? E foi aí que eu comecei a valorizar a minha naturalidade. Falando, não, eu sou boa do jeito que eu sou. Inclusive, hoje, as minhas alunas, as minhas seguidoras, todas falam desse meu jeito amoroso. Me elogiam pelo meu jeito amoroso, pelo meu jeito natural. Mas antes, isso era considerado um defeito, né? Então, olha só como que é importante, né? Esse autoconhecimento, a gente passar por esse processo de autovalorização, sabe? E aí, a partir do coach, eu até fiz o curso de coach também, fui trabalhar com as mulheres. Então, desde dessa época, eu já tinha as mulheres, sabe? Porque no meu Instagram hoje, não sei no seu, Viviana, mas no meu, 99% são mulheres. No seu também? E sabe que eu não sei como é que avalia isso? Porque assim, nos cursos, mas o pessoal que tudo. interage, sim, a maioria, a grande maioria é mulher, pelo menos as que estão interagindo, né? Então. E aí, desde lá, sabe, eu já senti algo de trabalhar com as mulheres, então eu fazia os treinamentos para mulheres, nem era na internet ainda, sabe? Eu fazia presencial aqui mesmo, né, na cidade, nas cidades vizinhas. Então, eu saí da empresa, né, saí daquela área financeira e fui trabalhar com mulheres, né, com esse empoderamento das mulheres. Que hoje, olhando para trás, eu já vejo que tinha um quê, né, da espiritualidade, porque quando a gente se empodera, a gente descobre o nosso valor, quando a gente se coloca, né, para lutar nos nossos direitos, isso é muito espiritual, né? A gente não vai deixando ser levada, a gente se coloca como protagonista da vida, né? Sim, Como, sim.
como autora, né? Então era essa mensagem assim que eu passava nesses treinamentos, da pessoa assumir o seu modo autora e parar de ser aquela atriz que faz só o que o outro quer, né? Que vai viver um papel que foi imposto para ela. E assim, muito engraçado, né? Que naquela época eu pensava assim, nossa, isso aqui eu me encontrei. E hoje eu já tenho uma outra visão do que é o propósito. O propósito, ele não é um lugar, né? Eu achava que era esse lugar. Eu falava, nossa, tipo, meu propósito é isso aqui, né? Uhum. Mas aí a gente vai se permitindo, né? Ir se desenvolvendo, a gente vai se permitindo olhar para outras frentes. Então, hoje eu vejo que o propósito não é um lugar, que ele é moldado a cada dia. E aí o lugar que eu estou hoje é um lugar completamente diferente. Porque foi chegando para mim informações, né? Foi chegando conhecimentos, pessoas, que foi me trazendo uma nova perspectiva. Eu fui me interessando por esses temas mais voltados para a espiritualidade. E aí fui estudar outras frentes. Aí eu estudei Reiki, estudei o Theta Healing, estudei outras terapias que hoje eu aplico. E fui me apaixonando. E eu fui vendo que uma coisa complementava a outra. Mas até então eu só estudava essas coisas. Eu não tinha página ainda. Uhum. Estudava para mim e eu pensava que algum dia eu ia querer ensinar isso para as pessoas. Mas eu ia deixar isso lá para um futuro, porque eu achava que eu não estava pronta ainda. Eu achava que eu ainda tinha que estudar muito, que eu tinha assim que ser um Osho para poder ensinar isso para as pessoas, né? Então, eu falava, um dia eu vou compartilhar isso com as pessoas, né? Por enquanto, eu vou ficar aqui na minha mesmo. Mas aquilo foi me tocando, né? Porque quando a gente recebe o chamado, né? Então, não tem como segurar. Então, aquilo foi me tocando e um dia eu recebi essa intuição de abrir a página. Isso foi em 2019. Foi 2019. Eu recebi a intuição. Me veio o nome, Espiritualidade para Iniciante, porque eu me considero, até hoje, inclusive, né, uma iniciante, porque esse é um universo tão vasto, né, de conhecimento. Realmente. Eu Então, eu me falo, considero... quantas vidas são necessárias para a gente realmente Pois é. conseguir ler o que já está disponível agora. Imagina o que ainda está vindo de Pois é, nossa. informação, de conhecimento, né? Inclusive, a gente tem que dar aquela segurada, né, para você não entrar em paranoia, ansiedade, querendo estudar Sim, tudo. sim. Mas aí então eu peguei, o que eu tava falando mesmo? Esqueci. Que você teve a inspiração Ah, para criar a sua página Espiritualidade para Iniciante. isso, é verdade. Aí recebi essa inspiração e aí criei a página. Falei, vou criar uma página do zero, porque eu tinha medo do julgamento. Falei, eu não vou começar a falar desse assunto no meu Instagram pessoal, né? Porque as pessoas que eu convivo, né, vão falar mal, né? Então, olha só, né, o pensamento que a gente tem, né? Então, criei uma página do zero. Falei, eu só quero que chegue aqui pessoas que realmente se interessem por esse tema. E aí entrei lá no site para fazer logo, escolher nome, aquelas coisas lá, né? E aí achei um flamingo lá. Aí eu falei, que bonitinho esse flamingo, né? Vou colocar aqui, vou escolher como a logo do projeto esse flamingo. E aí só Uhum. depois que eu já tinha colocado é que eu fui entrar e falei, né, não sei, me tocou de olhar qual era o significado do flamingo. E foi aí que eu vi que o significado era o nosso ser se iluminando. E aí, assim, eu senti, né, uma felicidade, porque foi uma inspiração. Então, tudo foi se encaixando. A inspiração vem pela centelha divina. Então, É, a tua centelha já estava te conduzindo sim, no fluxo. total. É. E aí foi tudo, sabe, se encaixando. E eu já tinha tentado há tempos atrás, né, na época dos treinamentos. Eu fazia os treinamentos presenciais, mas era trabalhoso, não dava retorno, era assim um sacrifício, né? Era assim, sair de manhã para dar os treinamentos, eu tinha que levantar cedo, fazer o café, passar o café, preparar as apostilas, passava a noite em claro, às vezes, preparando a apostila, sabe? Então eu já tinha tentado muito passar através de treinamentos aquilo que eu acreditava. Então não é uma coisa assim de agora, não foi 2019 que começou. Isso começou, na verdade, lá por 2015, 2016, mais ou menos. Mas olha só como que o nosso caminhar, ele é longo, né? Então, já faz o quê? Tipo, uns 7, 8 anos. E aí, se a gente, se lá atrás, né, eu soubesse que assim, nossa,
eu vou demorar aí uns 7, 8 anos para, né, para estar assim, mais ou menos. Acho que a gente ia desanimar, né? Então, por isso que a gente não sabe da estrada e a gente fica assim naquela expectativa, né? Tipo, amanhã vai ser um novo dia, e aí você vive mais aquele dia. Porque realmente, se a gente soubesse dessa nossa jornada, acho que a gente ia desanimar, né? Falar, acho que eu vou ficar aqui dormindo. E aí então eu já tô nessa estrada aí já há um bom tempo. Mas aí quando eu iniciei a página, as coisas foram fluindo com mais facilidade, sabe? Então foram chegando pessoas que tinham essa minha energia. Então a gente vê por aí muitos haters, né? Tipo, vira e mexe, um reclama, né? Eu não tenho hater, né? Às vezes eu até brinco, falo, mas eu não tenho hater. Mas é porque, assim, acho que tá todo mundo tão alinhado, sabe? As minhas flamingas são tão alinhadas comigo, são tão abertas, sabe, a esse assunto, né? Quem chega ali tem a minha vibe, a minha energia. Então fica tudo tão alinhado. E aí as coisas começaram a fluir com mais facilidade. E quando a gente, né, se alinha com a nossa verdade, se alinha com o divino, a gente vai tendo mais facilidade, né, nesse fluir da vida. Então, até ontem eu estava falando com uma pessoa, né, que eu não gosto muito de usar essa coisa de ficar pensando, sabe, a lei da atração, deixa eu mentalizar daquele jeitinho, porque eu gosto de deixar mais aberto. Eu falo sobre não limitar Deus. E a gente não pode limitar Deus, porque a gente não sabe o que tem para nós, né? Às vezes você fica ali pensando, nossa, eu quero um emprego para eu ganhar 5 mil reais. E aí você fica ali, emprego de 5 mil, emprego de 5 mil. Só que às vezes Deus está lá falando assim, nossa, eu tenho para você você vai ganhar na Mega Sena. Não precisa de emprego de 5 mil. Então a gente vai se limitando e limitando Deus. Então eu gosto de deixar esse caminho bem aberto. Eu me conecto com a minha natureza, com a minha essência. E aí o caminho vai se desenhando. Então, o propósito não é esse lugar. Eu sei que eu não estou no meu final do propósito, né? Porque eu vou mudando cada dia. Hoje eu tenho essa página, hoje eu tenho um curso. Então, daquela página que iniciou em 2019, eu fui me preparando, eu fui sendo preparada, né? Para ensinar as pessoas. Então, daí nasceu o curso Espiritualiza. Mas esse não é o propósito final, né? Eu sei que amanhã já vai ser outra coisa, eu vou ser outra pessoa daqui 1 ano, daqui 5. E eu só estou aberta para esse fluir da vida, para deixar as coisas irem acontecendo. Estou aberta para esse não limite. A gente não tem limite, né? E assim, um dos projetos, né, que eu tenho, um sonho, na verdade, olha só como que são os nossos sonhos de criança, né? Como que se conectam. Quando eu era criança, eu tinha o sonho de aparecer na televisão. Porque assim, eu não tinha televisão. Então eu fui, tipo, ter acesso à televisão, eu já tinha, acho que, sei lá, uns 12 anos. Mas aí quando eu descobri a televisão, né, e as novelas e tal, eu falava, eu quero aparecer na televisão, né? E quando eu era mais ainda criança, eu passava as noites, assim, quando eu deitava para dormir, escrevendo livros. Eu escrevia livros mentais, sabe? Era como se eu ficasse imaginando ali as histórias, escrevendo livros. E aí um dia, né, depois de adulta, eu acessei essas informações da minha infância e hoje eu percebo como que se conecta comigo. Por exemplo, né, eu queria aparecer na televisão. Eu não sou uma atriz global, mas hoje, né, a internet, ela possibilita que a gente apareça para pessoas que estão distantes, né? Olha, você vê como que a gente se conectou aqui, né, nessa distância. Exatamente. Então, hoje eu vejo isso, sabe? A minha televisão é minha página aqui, sabe? É o meu canal do Instagram, o canal também do YouTube, é a minha televisão pessoal. E eu tenho muita vontade de escrever um livro. Então, é algo que eu acho que já está no meu campo e eu me abro para isso. Mas olha só como que os nossos sonhos de infância, né, vão se conectando. Então, se a gente deixar a vida ir fluindo, as coisas vão chegando onde elas têm que chegar, sabe? Mas a gente precisa se movimentar. Então, eu até tenho 3 pilares, sabe? Eu tô falando aqui, Bibiana, se você quiser me interromper. Não, tá ótimo, é isso mesmo. O espaço é para você, para sua história, para suas ideias, para sua espiritualidade. Que bom, então, obrigada. Então, eu tenho 3 pilares dentro da espiritualidade, né, que eu acredito muito. Então, eu vou chegar nesse lugar aí
do livro, de tudo mais, né? Dessas ações. Então, acredito que o primeiro pilar importante, né, da espiritualidade é o autoconhecimento. Mas eu passei por um processo de autoconhecimento, dentro até de empresa mesmo, onde era apontado as coisas que a gente tinha que mudar em nós. Então, sabe, você se conhece, aí você identifica lá pontos negativos, né, pontos a melhorar. Então, tem que trabalhar liderança, tem que trabalhar isso ou aquilo, né, para melhorar. Aí você vai e passa por um treinamento para melhorar aquilo que você não é bom. E isso só me levava a acreditar que eu não era boa mesmo, que eu tinha que trabalhar muitas nuances para eu ser boa. Então, esse autoconhecimento, que é esse padrão, né, de olhar para você e descobrir características que você tem que melhorar, me deixava mais para baixo ainda. Mas tem o autoconhecimento espiritual, que é você descobrir as suas potencialidades. E isso é muito poderoso. Olha só, né? Eu hoje sou valorizada por essas minhas características naturais, mas antes eu não era. Então, acho que a gente tem que descobrir quem nós somos, essa nossa essência, e encontrar esse nosso lugar. Porque cada um tem as características que são necessárias para viver aqui na Terra. Não tem pessoa imperfeita, não tem pessoa ruim. Só tem pessoas boas que estão em lugares ruins, né? Então, eu acredito nesse autoconhecimento espiritual, onde a gente se valoriza, onde a gente descobre esse nosso potencial divino, que todos nós temos algo, todos nós temos potencialidades aqui para a gente usar aqui na Terra. Sem o autoconhecimento, eu acho que não é possível a gente ter uma espiritualidade completa. Então, acho que é o primeiro pilar. É o pilar inicial que eu trabalhei em mim, sabe? Esse autoconhecimento de me valorizar, valorizar essas minhas características e descobrir o quão divina eu sou. Descobrir esse ser divino que existe em mim, né? Esse fractal de Deus, sabe? Compreender esse fractal de Deus. Eu me lembro lá atrás que eu já fiz muitas terapias na minha vida para me ajudar mesmo no conhecimento. Eu sou uma pessoa que gosta muito de conhecer, né? De estudar. E aí eu lembro que teve uma vez lá mais no início que a minha terapeuta ela teve que desenhar mesmo para mim, sabe? Essa coisa de fractal de Deus. Porque eu realmente não compreendia, né? Olha só. Eu não sei se tem pessoas ainda que são assim, leigas, né? Mas eu era muito leiga. Tem muitas, tem muitas. Eu acho que o início da espiritualidade é conseguir mostrar para as pessoas que elas são, que elas têm essa centelha, esse fractal, né? Essa parte de Deus. Por isso que tem esse poder de poder desenvolver o positivo, porque existe essa luz já dentro. Com certeza as pessoas precisam cada vez mais ter essa consciência. Porque só já fazendo um complemento na sua fala, eu vejo isso, as pessoas elas se sentem muito pequenas, elas se sentem limitadas, incapazes. Então, assim, né, aquele olhar para o externo que o outro consegue, mas eu não, o outro é merecedor, eu não. Então, é exatamente sair deste lugar pequeno pelo autoconhecimento, de saber quem você é de verdade, né? Porque aqui nós estamos nessa condição humana, mas quem nós somos? Então é sempre esse convite para olhar para quem nós somos de verdade, em essência. O que é eterno em nós? E é essa consciência que a gente vive essa vida humana, né? Então é bem isso, é saber dessa potencialidade e valorizar o positivo de cada um. Perfeito. Tô amando sua fala. Ai, que bom. Então, acho que é o início de tudo, sabe? Não tem espiritualidade se você não passar por esse autoconhecimento, porque o autoconhecimento vai tirar você da Matrix. Vai tirar você daquele lugar do tenho que. Tenho que fazer isso, eu tenho que ser assim, eu já tenho 30 anos, eu tenho que ter isso. E vai trazer você para o seu lugar, sabe? Para o seu lugar perfeito, vai trazer você para a sua essência, para você potencializar o que você já tem de bom. Então, imagina que você, né, imagina um filho que tenha dificuldades em matemática, mas tem facilidade em português. O que geralmente a gente faz? A gente vai lá e coloca o filho na aula de matemática, né, numa aula extra, para ele estudar aquilo que ele não é bom. Mas e se a gente colocasse esse filho para estudar o português, onde ele já é bom, para potencializar ainda mais aquilo que ele é bom? Então, ele pode se tornar um expert, né? Ele vai ser maravilhoso na escrita, pode ser um autor, um escritor, enfim.
Então, a gente precisa potencializar o que a gente já tem de bom. Mas essa matrix, ela nos cega, faz com que a gente fique buscando aquilo que está faltando, porque são exigências externas, né? Então a gente vai buscar tudo a partir do externo. Então o autoconhecimento espiritual, ele traz isso, esse foco em você, foco no que você já tem de bom, reconhecimento dessa partícula de Deus que há em nós, né? Que é esse fractal divino. Então traz esse poder para nós, né? Então a gente vai se empoderando, olha aí, né? Se conectando lá com o meu trabalho de empoderamento lá de trás. Então a gente vai se empoderando de nós mesmos. E aí a gente se torna esse foguete aqui na Terra, né? Para fazer aquilo que a gente veio fazer, ter essa certeza, ter esse... Não ter o medo, né? Esse encorajamento que nos falta, a gente vai adquirindo através desse autoconhecimento espiritual, né? Porque como é que você confia em alguém? Conhecendo. Se passar uma pessoa aqui na rua desconhecida, eu não tenho coragem de dar R$ 500 para ela e falar, olha, deposita lá para mim no banco, porque eu não conheço, então eu não confio. Mas se é uma pessoa que eu já conheço, né, se é uma amiga, se é minha mãe, eu confio em dar esse valor, porque eu conheço. Então, para a gente confiar em nós, a gente precisa conhecer. Então, para confiar, para você ter essa certeza sobre a tua capacidade e falar, olha, eu sou mesmo maravilhosa, a gente precisa se conhecer. E até esses dias eu fiz um elogio para mim no Instagram mesmo, sabe? Olhando umas aulas minhas aqui que eu estava assistindo, revisando algumas coisas, falei, nossa, eu senti mesmo, sabe? Falei, nossa, cara, como que eu sei, né, isso tudo? Como eu sou boa? E aí vim aqui no Instagram me elogiar. E é tão difícil a gente se elogiar, né? Sim. Porque a gente... Culturalmente, a gente não pode fazer isso, porque isso é ou narcisismo, ou egocentrismo. É se gabar, né? Então, não Exatamente, entra numa arrogância, ou enfim. Então, culturalmente, socialmente, isso não é bem visto, né? Mas, assim, então, espiritualmente é. muito, muito, sabe? Não há nada necessário, né? Necessário. É verdade. E aí, tudo isso vem a partir desse autoconhecimento, sabe? Espiritual. Então, acho que é um ponto principal. Mas são 3 pontos, né? Que eu acredito. Depois, vem o ponto da inteligência espiritual. Então, muito se fala, né, da inteligência emocional. Mas olha só essa diferença. Eu trago a inteligência espiritual, né, como essa conexão com o divino e de ouvir as informações privilegiadas. Então, a gente quer resposta para tanta coisa, né? E aí, a gente fica assim, né, procurando essa resposta. Só que a resposta existe num lugar. Ela existe na mente de Deus. A gente precisa acessar a mente de Deus. Então, a gente tem aqui, né, o nosso pensamento, aqui como uma nuvenzinha, que é uma energia, né? O pensamento também é uma energia. Depois a gente tem o pensamento de todas as pessoas, que formam uma grande nuvem, que é a do inconsciente coletivo. E se a gente ultrapassa essas barreiras do nosso próprio racional, da própria racionalidade, né, dos seres aqui na Terra, né, a gente vai acessar o que está acima, que é o que está na mente de Deus, acessando essas informações privilegiadas. Então, se tratando até dos nossos 7 corpos, né, dessa filosofia oriental que eu gosto do conceito dos 7 corpos, corpo físico, corpo etérico, corpo emocional, racional, e depois são os corpos espirituais. Muita gente não acessa as informações privilegiadas, não acessa as respostas que gostaria, porque para aqui no racional. Então, eu tô aqui, né? Corpo físico, né? Corpo físico, as minhas emoções e a minha racionalidade. E aí, o que eu busco na minha racionalidade? Eu busco experiências passadas, que geralmente são fracassadas, e aí eu me limito, porque assim, eu já tenho traumas, né? Que aconteceram ali nas experiências passadas. Ou eu vou para esse inconsciente coletivo, né? Que, ai, nossa, a maioria das pessoas dão errado. Nossa, teve pessoas que foram para o exterior e se deram mal, e aí eu vou me baseando nesse inconsciente coletivo e não ultrapasso a barreira dos corpos inferiores para acessar os corpos superiores. Então, que a gente tem 4 corpos: quaternário inferior, que é os corpos mais materiais, né? Que é o físico, etérico, emocional e o racional. Faz mais parte aqui da matéria, né? As emoções, a racionalidade. E a gente tem a tríade superior, que são os corpos espirituais, que é o mental superior, né? Ou chamado de eu superior. Tem o corpo búdico e o átmico, que é a centelha divina.
E aí a gente não acessa. Por quê? Tá só no racional. Tô só aqui pensando aqui, ó. Minha mente racional, experiência do passado, traumas, o que todo mundo vai falar, o que todo mundo acredita. Fica só no racional e não acessa essas informações que estão a partir da espiritualidade. Então, a inteligência espiritual, ela vem como esse acesso a essas informações privilegiadas. Da gente se conectar com o divino que há em nós. Às vezes a gente espera também, né, que venha algo de fora, né, que, ai, nossa, tem que vir um mestre, o guia, e não sei o quê, teria que se apresentar para mim, porque eu quero ver a forma física dele. E não é assim, né? Nós mesmos temos esse fractal em nós, então vem a partir desse lugar nosso mesmo, essa conexão com o divino, da gente receber essas informações privilegiadas. E aí, o que acontece? Quando a gente precisa de inteligência emocional, é porque a gente não ouviu as informações privilegiadas. É quando a gente não acessou essas informações e seguiu a vida a partir do racional. Sabe quando a gente teve a intuição assim, eu acho que eu não gosto muito desse rapaz. Mas vou casar, né? Porque eu já tô ficando velha. Nossa, parece que eu não quero muito esse emprego, mas nossa, tô precisando de dinheiro, então vou. Aí a gente não ouve esses insights, né? Essa informação que vem de Deus, que é esse sopro, né? Que vem assim, é uma certeza interna que a gente tem, né? Tipo, eu acho que não é para eu ir. Mas eu vou, porque eu preciso. E aí você entra em problemas na vida, porque você tem que lidar com coisas que você mesmo escolheu. E aí você tem o quê? Um casamento onde você não é feliz, um casamento fracassado, você tem um emprego que você odeia, né? Até ontem eu postei um reels lá falando pra gente não fazer nada daquilo que o nosso coração não pedir. E aí teve um comentário lá de uma pessoa falando que hoje ela tem trauma, ela não consegue hoje acordar antes das 8 da manhã, porque isso remete ela ao tempo que ela ia trabalhar. E ela odiava o trabalho dela. Então, olha quantos traumas que a gente vem adquirindo a partir de escolhas, a partir do não ouvir o coração. Então, no momento em que a gente ouve uma informação de que, olha, não faça isso, não faça aquilo, não vá por ali, a gente precisa ouvir. Porque senão você adquire problemas na vida que você vai ter que administrar depois. E aí sim você vai precisar da inteligência emocional para você lidar com essa carga que você adquiriu. Mas quando você ouve a sua inteligência espiritual, você nem entra naqueles problemas, porque você vai se respeitando, você ouve essas instruções divinas, e aí você evita problemas futuros. Então você não precisa da inteligência emocional se você antes tiver inteligência espiritual. Se você seguir esse caminho do teu coração, porque vai evitar problemas. Se você não casar com aquela pessoa que você não está se sentindo bem, você vai evitar problemas. Né? Se você não entrar num emprego que você não gosta, você vai evitar desgastes, problemas. Então, eu coloco a inteligência espiritual em primeiro. Porque aquele que usa da inteligência espiritual para receber essas informações privilegiadas, nem sequer vai precisar da inteligência emocional, porque vai evitar muito sofrimento, né, muitos problemas. Então, acho que é um pilar muito importante essa conexão. Então, primeiro a gente se conecta com a gente e depois se conecta com essa inteligência maior para viver a vida de uma forma mais fluida. Mas aí vem o terceiro pilar, né, que eu acho um pilar super importante, porque tem pessoas, inclusive que eu conheço, sabe, pessoas que eu atendo, que falam assim: nossa, eu medito muito, eu estudo, olha, eu estudo o dia inteiro, eu faço muitos cursos e medito tantas horas, mas a vida tá um caos, nada acontece. E aí eu trago a seguinte questão: aquele que fica muito só nesse mundo mental ou no espiritual mesmo, sabe, meditando, né, o tempo todo, não tem uma vida terrena, não tem resultados terrenos. Tanto que se a gente for ver, por exemplo, né, alguns líderes religiosos ou monges até, né, que dedicam a vida a essa parte mais espiritual apenas, eles não têm uma vida, né, eles não têm resultados, muitos não têm nem família, às vezes não têm certos bens materiais, porque eles estão só nesse campo espiritual. E aí tem gente que fica só no campo espiritual, né? Que tá só estudando, que tá meditando e tá esperando a coisa acontecer e a coisa não acontece.
E aí vem o terceiro pilar, que é extremamente importante, que são as atitudes espirituais. Então a gente precisa, para viver uma vida aqui terrena, quem quer viver vida terrena, ter resultados aqui, precisa ter as atitudes, precisa ir em ação. Não é só estudar, né? Porque a gente precisa se segurar para não ficar só estudando o tempo todo, né? É verdade. Então a gente precisa ter também esse momento da ação. A gente precisa agir. Mas por que são as atitudes espirituais? Espirituais porque não é qualquer ação que a gente vai fazer. Não é sair fazendo de qualquer jeito. É receber essa informação privilegiada e agir de acordo com essa informação privilegiada. É você ter essa ação direcionada, essa ação inspirada, para você ter as atitudes mais certeiras. Para você não ficar também se desgastando, né, gastando energia em algo que não vai trazer frutos para você. E aí, nisso, a gente tem que se permitir encerrar ciclos, mudar. Porque, às vezes, está vindo informação para você que aquilo que você está fazendo já não é mais para você fazer, que já deu tempo, e você precisa mudar. Você precisa ter uma outra ação. E a gente precisa ter toda essa flexibilidade, né? E essa sensibilidade de ouvir e de colocar isso em prática. Porque é aquela coisa, né? Deus não tem mãos, Deus não vai fazer... Deus não vai fazer. E tem gente que fica assim, né? Ah, mas eu vou deixar a vida ir me levando, porque eu tenho um karma, e aí eu preciso vivenciar isso mesmo. Ah, eu tô sofrendo, mas é porque eu preciso, então não vou fazer nada. Eu até acho que eu concordo que a gente tem sim os nossos karmas, que a gente tem coisas a aprender, mas não necessariamente tem que ser através de um sofrimento grande. Porque eu acho que a partir de cada movimento que a gente faz, a gente muda toda a nossa vida, né? É um jogo de xadrez. Então, você pôs uma peça num lugar diferente, o resultado vai ser completamente outro. Por isso, você tem que saber muito bem qual peça que você vai movimentar. Mas se você joga esse jogo de xadrez, você tem muito mais possibilidade de vivenciar coisas diferentes. E assim se trabalhar também, né? De uma forma mais leve. Então você não precisa sofrer a vida inteira e chegar na velhice e falar assim, ah, mas é porque eu tinha que sofrer mesmo. É porque fazia parte do meu karma. Não necessariamente, porque se você se coloca em movimento, né? Se você faz e acontece, você toma outros rumos, você aprende mais cedo. Tudo bem, eu concordo que tem coisa que a gente tem que aprender. Mas você que escolhe se você quer aprender aos 20 ou aos 90. Você pode colocar a tua vida em movimento para ter mais oportunidades de aprender o quanto mais cedo possível. E aí a vida não precisa ser esse mar de sofrimento, sabe? Até, inclusive, eu tenho o programa de 40 dias no deserto, sabe? Que é pra gente eliminar o sofrimento. E então a gente não precisa sofrer, a gente tem incrustado em nós que a gente tá aqui para sofrer. Eu aprendi isso. Tô aqui para sofrer, mas não. Você não tá aqui para sofrer. Existe uma forma de viver mais leve, né? Se a gente se desprender dessa matrix, desses padrões e permitir ter uma outra visão da vida. Então a gente vai tendo as nossas atitudes a fim de ter as experiências, passar por elas, aprender por elas o quanto antes, para a gente viver a vida leve que a gente merece. Então esses são os 3 pilares que eu acredito, são os 3 pilares que eu trabalho, do autoconhecimento espiritual, da inteligência espiritual e das atitudes espirituais. Eu acho que um não vive sem o outro. A espiritualidade, ela tem que passar por esses momentos de se autoconhecer, de se conectar com a fonte e também de agir. Porque se a gente está aqui na Terra, né, a gente precisa ter os resultados, né? Todo mundo quer ter os resultados aqui na Terra. E não há pecado em ter os resultados aqui na Terra, né? Então a gente tem que ir muito se trabalhando. É muito trabalho que a gente tem, né? Eu mesma passo por muitas terapias, ainda até hoje, porque a gente sempre tem camadas e camadas para ir dissolvendo, para ir resolvendo. Às vezes eu penso assim, né? Eu pensava, na verdade, né? Eu via algumas pessoas e as pessoas mostravam aqui nas redes, né? Os trabalhos que estavam fazendo, internos, né, terapias, e tô fazendo isso, aquilo. Eu pensava, falava, nossa, mas que pessoa toda errada, né? Tipo, quanta coisa que essa pessoa tem para se trabalhar. Parece que eu não tenho nada para me trabalhar, mas é porque a gente está tão consciente
E a gente nem sabe o que está ali debaixo das camadas, né, para ser trabalhado. E aí quando você vai, né, descamando, e aí você vai descobrindo. E é maravilhoso esse processo. A gente tem que se apaixonar pelo nosso processo, sabe? Eu tenho problemas, sim. As pessoas às vezes se perguntam: Céu, mas você é tão calma, mas você tem problema? Oxe, tenho. Tenho, mas eu olho com leveza, eu olho por outro ângulo, né? Eu conheço sobre as leis, eu tenho todo, né, meu trabalho interno aqui que me permite olhar a vida com essa leveza. Mas a gente tem problemas? Tem. Mas a gente precisa se dar a oportunidade de trabalhar. A gente teve traumas inúmeros, mas hoje em dia existem as ferramentas para a gente trabalhar esses traumas, né, para a gente se limpar. E graças a Deus que hoje em dia essas coisas estão cada vez mais em evidência, mais e mais pessoas se levantando para fazer esses trabalhos, né, para ajudar o outro, terapeutas, pessoas que compartilham os seus conhecimentos, né? Então, muito bom que a gente está num momento desse hoje, né? A gente vive aqui nesse momento hoje. Então, eu sou muito grata pelo processo. Sou feliz por ter, né, os meus processos, sim, porque é muito grandioso ter a oportunidade de olhar para isso. Hoje, viver nessa era né, que está tão fácil o acesso à informação, né? Já parou para pensar que há um tempo atrás as pessoas não podiam ler, né? E agora a gente pode ler. Olha só, a gente tem que agradecer por poder. As pessoas tinham que ler escondido, ou tinham tanto bloqueio, medo de ler, que nem chegavam à leitura, por tantas crenças, né? Pois é, então a gente tem, olha, a gente está numa época muito privilegiada, a gente tem que ser grato por essa época, mas a gente tem que saber que muitas pessoas ainda estão num processo ainda totalmente ainda estão muito, muito dormindo, né? Até eu vi há poucos dias um documentário que chama Rezar e Obedecer. Eu fiquei chocada que, assim, nos dias de hoje, as pessoas ainda estão tão dormindo, né? Elas não estão despertas ainda. Então, a gente tem um grande trabalho pela frente. E não importa como esse trabalho está sendo feito, né? Se é aqui no Instagram, se é no YouTube, se é em terapias, não importa. Mas a gente tem um trabalho muito grande de levar essas informações para as pessoas, porque tem muitas pessoas ainda nessa inconsciência, sabe? Outro dia eu fiz uma pesquisa aqui na minha página para ver quantas pessoas, né, que se consideram ainda iniciantes, e a maioria esmagadora, né, ainda se considera muito inconsciente, muito iniciante. Então quer dizer que tem um trabalho imenso, né, para a gente fazer, né, Viviana? A gente tem muito serviço e muitas pessoas ainda precisam se levantar. Tem muitas das minhas alunas que passam por mim, elas também seguem, né? Elas descobrem nesse chamado. Então, eu acredito que eu sou uma abridora de caminhos, sabe? Isso veio para mim também, Com sabe? certeza. Veio assim em vários momentos, sabe? Que eu sou uma abridora de caminhos. Algumas pessoas falando isso em momentos diferentes, nos meus mapas. Então, eu considero, sim, que as pessoas que passam por mim, cada uma vai tomar o seu rumo, sabe? Tem pessoas que passaram por mim, que hoje estão estudando para serem terapeutas. Pessoas também que estão compartilhando agora, começando a compartilhar os conteúdos na internet. Diversas vertentes, mas eu considero que eu sou essa abridora de caminhos, né? Através desses conhecimentos que eu passo, que ainda é assim, né? É muito pequeno, né? Muito iniciante, mas isso já é suficiente para abrir os olhos, para abrir os caminhos dessas pessoas que passam por mim. E o resultado final em si, né? A gente não sabe. Tem pessoa que vai ser uma terapeuta, tem pessoas que simplesmente vão arrumar outro emprego, simplesmente, sei lá, vão mudar de cidade. Mas essas mudanças, né? Esses caminhos que vão se abrindo aí para cada um, são caminhos que vão levar elas a outras experiências, vão levar elas a se melhorarem, a chegar nos eixos e caminhar nesse fluir da vida. Então, eu me considero essa abridora de caminhos hoje, com os conteúdos que eu compartilho, com as coisas que eu faço. Mas essa sou eu hoje. Não significa que eu vou ser essa amanhã, nem depois de amanhã. Daqui 5 anos, se a gente conversar de novo, vai ser outra história. E essa é a graça da vida, né? A gente ir compreendendo que a gente não é estático. A gente não é um ser estático. Não, a gente tem que estar sempre em movimento. A gente vai se moldando. Mas para isso é preciso conhecimento, é preciso trabalho interno.
E mais que isso, é preciso informação. Porque a informação, ela muda tudo. Tem uma analogia, né, que a gente pensa que é a matéria que muda a matéria. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse post-it. Se eu pego uma tesoura, a tesoura pode mudar esse post-it, porque ela vai cortar. Então, é matéria com matéria. Mas só que não, se você colocar a tesoura do lado do post-it, nada acontece. Porque matéria não muda a matéria sozinha. E aí, o que vai mudar a matéria? É a energia que eu vou pegar a tesoura e vir aqui e cortar. Então, essa energia, teoricamente, que eu empreguei na tesoura, é que vai mudar esse post-it. Mas só que ainda não é isso. O que muda esse post-it aqui? É a informação que eu tenho É a de que intenção do corte. Se eu não soubesse que uma tesoura corta um papel, eu não ia cortar esse papel. Então, a informação muda tudo. Por isso que essas informações que a gente passa, através de conteúdos, enfim, tudo isso, esse movimento que a gente faz, é o que muda a nossa vida. Quando você leva consciência para uma pessoa, né? Você está levando uma informação nova para ela, isso pode mudar a vida dela, muda a vida física mesmo, sabe? Sim. Muda a casa dela, muda o relacionamento dela, pode mudar o carro que ela tem na garagem, muda o emprego dela, muda a vida física dela, a partir dessa informação, ou seja, a partir do conhecimento que a gente leva. Por isso que, assim, para mim, a gente precisa estudar. A maioria das pessoas, às vezes, não gosta muito, né, de estudar. Mas hoje você tem uma gama muito grande de maneiras de você estudar, né? Você pode ler, você pode assistir vídeos, sei lá, você pode ir presencialmente em algumas palestras. Ouvir, né? Tem muito podcasts, né? Também esse outro formato de passar informações, né? Então, a gente vai tendo essas possibilidades de estudar, porque a gente precisa ter o conhecimento, sabe? A gente precisa questionar os conhecimentos que a gente teve até hoje para trazer novos, né? Para abrir esse espaço para novos, porque o que vai mudar a nossa vida física, que é o que todo mundo quer, né? Tipo, eu quero um novo carro, uma nova casa, um novo emprego, mas o que vai trazer isso para nós não é a própria matéria que vai trazer isso, mas é a informação que a gente vai adquirindo, que aí a gente vai mudando os nossos comportamentos, né? A gente vai se moldando para chegar a ter uma vida física mesmo diferente. Então, falei demais, né, Biana? Perfeito. Não, perfeito, Selma. E eu acho exatamente isso, assim, né? Esse fluir. Eu acho que quando a gente aprende a fluir com a vida, trazendo tudo isso que você falou, a informação, conhecimento, a conexão acima de tudo. Porque o fluir é isso, ó. Eu mesmo, esse exemplo dessa série que eu decidi fazer, eu sou muito intuitiva e eu sempre ouvi muito minha intuição. Assim, tudo que eu sinto vontade de fazer, como, sabe, uma vontade, ou uma ideia, uma inspiração, eu vou e faço. Eu nem questiono. Eu faço. Eu sempre fiz isso. E isso surgiu, assim, também de uma inspiração muito leve. Um dia, do nada, ali no final de semana, eu pensei assim, vou convidar as pessoas para falar sobre o seu despertar. Convidei a minha amiga, a Ana Luísa, que eu já fiz, meus amigos. Daí fui lembrando de você, já estou com uma listinha de lives agendadas. E assim, é tão gostoso isso, né? Fluir com aquilo que vem, né? E sem contar que eu tinha uma dificuldade de falar em público, que quem me conhece sabe. Olha só. Apresentar trabalho na faculdade, sabe? Aquela timidez. Mas aos poucos a gente vai se abrindo para o processo e vai deixando de lado esses medos, que na verdade é esse medo, sei lá, do julgamento, ou de não ser boa o suficiente também da autocobrança, né? Tem tantas coisas envolvidas no processo do que barra as pessoas no seu fluir, né? E Eu eu acho fui me desenvolvendo aos poucos nisso, assim. E hoje, desde que eu criei o meu Instagram, eu transformei meu Instagram em espiritualidade como caminho em 2020. Antes era o meu Instagram pessoal mesmo, né? Bibiana Machado. Mas em 2020 eu senti que esse movimento tinha que vir também, como você falou. Eu acho que o nome da página atrai pessoas com esse intuito, ou com esse interesse, ou com essa consciência, né?
Eu, graças a Deus, também não tenho haters. Ai, Até que hoje bom. está tudo tranquilo, né? Porque é essa disposição mesmo, simplesmente em falar sobre isso, em compartilhar da minha experiência, das pessoas que estão na minha rede aqui de contatos, para expor. Daí quem se ligar, quem pegar, se isso for uma semente germinar, que maravilha, né? Mas tudo com leveza, tudo com respeito também com o pensamento do outro, com o tempo do outro. Mas assim, no meu compromisso pessoal de semear, de Uhum. compartilhar. Afinal de contas, quantos anos, né, lendo, entendendo e fazendo conjecturas, né? Então, assim, por que não chegar em algum momento da vida? Eu falo, eu recebi tanto, tão generosamente das pessoas, dos autores dos livros, das pessoas que fazem vídeos, que fazem lives. Eu recebi tanto, né? Conhecimentos, informações tão maravilhosas que até na lei da é a lei do, não é nem da causa e efeito, acho que é a do dar e receber, né? A do Aham, gênero mesmo, né? A do gênero, a lei do gênero do Hermes Trismegisto, que a gente recebe, depois a gente tem que doar, né? aham, É verdade. para equilibrar o processo. Uhum. Então é isso, é seguir assim com alegria. Eu vejo que quando nós estamos conectados com esse eu superior ou com essa inteligência espiritual, a gente consegue, por incrível que pareça, porque tem pessoas que acham inconcebível ficar feliz nessa vida, que é um caos, que tem tantas tragédias, que não sei o quê. Mas, gente, quem tem conexão sabe que a gente sente uma alegria interna, porque a gente vai vivendo com suavidade, porque a gente não se identifica ali com aquele problema, É. porque a gente sabe que é passageiro, que é uma perspectiva só daquele olhar, né, para aquela situação. Isso acho que muda, né? Esse fluir traz essa leveza e essa alegria para a vida. É maravilhoso demais esse processo, ó, é muito gostoso, viu, passar por esse processo. A gente tem que ter essa paixão, sabe, pela vida, paixão pelo processo, porque é tudo gostoso demais. Por mais que tenha os desafios, mas a gente tem que ter essa paixão, sabe, por viver. É maravilhoso demais. É verdade, é verdade. Então, Selma, nossa, lindíssimo. Nós já estamos chegando, estou olhando o relógio, chegando no finalzinho da live. Mas então me fale, que curso que você oferece? Se já tem data em aberto, aí vai começar algum curso, já aproveita e divulga aqui para as flamingas já sabem, né? É, a sua Agora amiga já divulga, sabe. as flamingas já sabem, mas divulgue o seu curso, porque vamos lá, né? Tá. Quem sabe É mais flamingas chegarão. graças a Deus. Olha, o meu curso principal é o Espiritualiza, que ele trabalha Aham. esses três pilares. Então, é um trabalho minucioso dos três pilares, do autoconhecimento espiritual, da inteligência espiritual e das atitudes espirituais. Então, tem a parte explicativa, tem exercícios, tem as práticas, eu gosto bastante das práticas. Então, é o meu principal curso, que é o Espiritualiza, que vai abrir as vagas daqui um mês, viu? Dia 7/11, olha que coincidência. Olha aí. Dia 6/11, eu vou fazer o workshop Espiritualidade para Iniciante. Então, vai ser um workshop de mais horas. Já está o link na minha bio para quem quiser se inscrever para o workshop, que vai acontecer no YouTube. Então, tem que se inscrever para receber o link. Então, o link já está lá na minha bio. É só se inscrever com o e-mail para receber as informações. E em seguida eu vou abrir as vagas para o Espiritualiza, para uma nova turma. É a 6ª turma. Então, com muita Que alegria, 6ª lindo. turma. E paralelo a isso, né, eu faço os atendimentos também individuais, né, de sessões terapêuticas, trabalhos energéticos, espirituais. E aí eu tenho o programa do Telegram, que é os últimos 40 dias no deserto. Esse eu tô com uma turma agora acontecendo. A gente está no 11º dia hoje. Então é diário, eu vou mandando os ensinamentos para a gente não sofrer. Isso que a gente pensa que é tão impossível, né, não sofrer, mas eu já estou tendo grandes feedbacks lá. Então, esse programa está acontecendo. E assim que finalizar, eu vou abrir outras turmas. Então, é um programa de 40 dias no Telegram. Então, por enquanto, esses são os meus trabalhos que eu estou fazendo. E quem tiver interesse, pode me perguntar. Quem tiver dúvidas, eu estou à disposição. Respondo todo mundo.
Então, quem tiver dúvidas, pode me perguntar, mas já vão lá se inscrever no link que já está lá na bio para o workshop. Que maravilha! Eu abri agora os comentários, então quem quiser fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, aproveitem para os nossos minutos finais da live. E já aproveitando, enquanto vamos dando esses minutinhos, Selma, para dizer o quanto você é maravilhosa. Obrigada. Quanta honra de você estar aqui no meu canal, trazendo essa luz, essa consciência, esse teu trabalho também de jardineira, né? Plantando sementes aí no planeta, na consciência das pessoas. Que lindo, que alma linda que você é. Parabéns pelo seu trabalho. Sinta-se muito reconhecida por mim e siga na sua luz, na sua alegria, no seu amor, que é o caminho da nossa alma, né? É esse caminho que a gente tem que encontrar. É possível, sim, ter uma vida amorosa, feliz, fluida. Claro, resolvendo algumas adversidades, claro, por que não? Mas as adversidades, elas nos desafiam a sermos maiores, a crescermos, a manifestar todo o nosso poder de ser diferente e de escolher uma bela pecinha no jogo de xadrez para a gente logo dar um checkmate nas dificuldades. É isso aí, olha, gratidão. Tô vendo aí as minhas flamingas aqui, olha. Gratidão, flamingas. As minhas FF são flamingas fiéis, viu? Que maravilha. Então, né? gratidão Merecido. imensa, viu? Gratidão assim, ao mundo, sabe? A esse universo, por proporcionar esse momento aqui para nós, por proporcionar essa conexão, né? Minha e sua. Nossa, com essas pessoas que estão aqui, pessoas que passaram por aqui, que ainda vão assistir também, né? Com certeza. Então, gratidão ao universo por essa possibilidade de viver, sabe? Porque é uma dádiva poder viver aqui. Eu sou muito feliz de poder inspirar um pouco, né? Quem sou eu para ficar falando que eu sou a certa? Não, eu tô aqui também para essa troca, né? Para aprender, a gente vai aprendendo juntas. E muita gratidão, viu, Bibiana, por esse espaço aqui, viu? Que você seja também muito, muito abençoada. Que você também receba muita orientação divina nesse teu trabalho, viu? Então, conta comigo também, porque você precisar. Agradeço muito. Então, agradecendo também a todos que participaram da live. Um grande abraço de luz para vocês todos. E vamos seguindo em frente, cada dia melhor, mais conectados, mais perceptivos, mais autênticos com quem nós somos. Porque esse é o caminho, né? O caminho está dentro. Depois que nós encontramos esse caminho dentro, fica mais fácil trilhar por aí, né? Verdade. Então, gratidão, um grande abraço e até o próximo encontro, Selma. Gratidão. Muita luz para você. Luz tchau. também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ficar salva, tá? Lá no feed do Instagram. Tá, joia.